Salve, salve, meu povo! Espero que estejam todos bem. E vamos para o terceiro e último vídeo dessa grande série sobre o Antigo Regime. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a estrutura política do Antigo Regime, ou o absolutismo. No segundo vídeo, falamos sobre a economia do Antigo Regime, ou o mercantilismo. E agora, no terceiro vídeo, pretendo falar com vocês sobre a estrutura social, sobre a formação da sociedade do Antigo Regime. E, ao fim do vídeo, pretendo trazer uma bibliografia básica para se aprofundar no tema, para aqueles que têm maior interesse em se aprofundar no tema, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a base da sociedade de antigo regime, ela parte do princípio de desigualdade. Não há qualquer noção de igualdade jurídica, ou seja, igualdade nas leis, ou igualdade econômica nessa sociedade. Os formuladores, a classe dominante do antigo regime, defendia a noção de que havia uma desigualdade natural. Vamos colocar nesses termos uma desigualdade natural entre as pessoas. Que determinadas pessoas, tá, eram superiores às outras simplesmente pelo nascimento, pelos laços de sangue, pelo nome da família que carregavam. Né? E esses superiores a gente chama de nobres. Né? E essa sociedade desigual, ela é herança direta das sociedades medievais ou da estrutura de sociedade medieval, certo? Na sociedade medieval, vou colocar para vocês aí uma imagem, acho que fica muito mais fácil. Na sociedade medieval, a gente tem aquela sociedade tripartida, né? Aquela pirâmide dividida em três, tripartida, que vocês costumam ver na escola, né? A gente explora bastante com vocês, né? Que seria uma sociedade dividida entre o clero, no topo, a nobreza ao centro e abaixo os camponeses. Na sociedade de antigo regime, não vai ser muito diferente. O que vai acontecer é que vai haver uma certa modernização de determinados grupos, uma transformação para atender às novas demandas de um novo período histórico de determinados grupos. Mas a sociedade do antigo regime vai vir diretamente da sociedade medieval, dessa divisão. Essa divisão vai ser mantida. Inclusive, os laços feudais vão ser mantidos grandemente, principalmente no campo, até pelo menos 1914 aí em boa parte dos países, né, dos países mais fortes. Então essa sociedade do antigo regime, ela vai estar dividida entre o que a gente vai conhecer como estamentos, entre três estamentos ou entre três estados, tá? É assim que a gente vai chamar os três estados. Eu vou pedir para que não confundam estamento com classe social. Classe social nada tem a ver com estamento. Classe social é algo típico do capitalismo, de sociedades industriais. Quando a gente fala de classe social, a gente está falando das classes que vão surgir com a Revolução Industrial, onde você tem uma certa ideia de mobilidade. Tá? E também não confundam estamento com castas, tá? Né? Com aquelas castas que a gente vê, modelo de casta que a gente vê muito na Índia. Né? O estamento ele está baseado, diferente das castas, que estão baseadas na ideia de ligação com um ofício, o estamento está baseado numa ideia de ligação com a consanguinidade, com um laço sanguíneo, com um laço familiar. E
Numa sociedade estamental, você não possui mobilidade social. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu plebeu ou do terceiro estado, você vai morrer pertencente ao terceiro estado, certo? Porque você não tem essa mobilidade. Ainda que você seja rico, extremamente rico, você vai morrer no terceiro estado. É claro que em fins do século XVIII, início do XIX, até ali, início do XX, até início do XX, você tem sim algumas transformações com burgueses comprando o título de nobreza, mas sempre vão ser vistos como uma nobreza inferior, porque o que determina é sim o laço de sangue, tá, nessa sociedade. Então são sociedades desiguais, sociedades que herdam suas características da sociedade medieval, ou seja, são tripartidas, divididas em três estados, certo? E aí a gente começa a olhar para esses três estados aí nessa pirâmide, dê uma olhada aí na tela. O primeiro estado dessa sociedade a gente tem o clero, assim como na sociedade medieval. O clero que quer dizer o quê? O clero são os representantes da igreja, são os líderes da igreja, certo? Só que nessa sociedade a gente tem o alto e o baixo clero. Tem essa diferenciação. O alto clero está reservado ao Papa, a bispos e arcebispos, que geralmente tinham origem na nobreza. Não se acessava o alto clero sem ter uma origem nobre. Muito dificilmente se acessava. E o baixo clero, que você podia ter um acesso, muitas vezes pertencendo ao terceiro estado, era aquele clero mais ligado a, a uma questão mais paroquial, mais regional, né? Eram os párocos, os padres mais regionais, mais próximos do povo, né? Sem grande poder de influência, certo? O terceiro estado dessa sociedade é o estado da nobreza, que também vai ser dividida entre uma alta nobreza e uma baixa nobreza. A alta nobreza vai ser uma nobreza de espada, que a gente conhece como a nobreza de espada, que é a nobreza que vai estar ali próximo, muito próximo ao rei, participando, influenciando as tomadas de interesse, organizando os caminhos da guerra, organizando intelectualmente aquela sociedade, tá? E a baixa nobreza vai ser conhecida como a nobreza de toga ou a nobreza togada, que vai ser a nobreza que vai ficar encarregada, a parte da nobreza que vai ficar encarregada de dos cuidados burocráticos do Estado. Vai ser a parte da nobreza que vai cuidar do serviço público, né? Aquele serviço público mais rasteiro mesmo, mais direto, ligado com o povo, né? Inclusive, vai ser esses títulos da baixa nobreza que, quando a sociedade de antigo regime começar a entrar em crise, vão ser vendidos, né? O terceiro estado, os burgueses do terceiro estado só vão conseguir comprar esses títulos da baixa nobreza. Da alta nobreza, jamais, jamais que eles vão se corromper, né? Entre muitas aspas. E aí a gente possui o terceiro estado, né? O Hobsbawm, Eric J. Hobsbawm, um dos maiores historiadores aí de história moderna e contemporânea, ele vai chamar o terceiro estado de o resto. Tudo que sobra, tudo que não é nobre, que não é o clero, pertence ao terceiro estado nesse momento, certo? Ou seja, camponeses, artesãos, burgueses, tá? E todos os outros grupos aí minoritários que quase não aparecem no processo histórico do antigo regime, tá? Ou seja, até burgueses, mesmo tendo grana, mesmo muitas vezes tendo monopólio de comércio nas colônias,
Terceiro estado, plebeus, vão morrer plebeus, certo? Então, por, por partirmos de uma sociedade que se baseia na desigualdade, pouca mobilidade social, numa sociedade tripartida, dividida em estamentos, em três estados, a gente entende também que é uma sociedade de privilégios. O que é isso? É uma sociedade onde cada um dos estamentos possui direitos e deveres diferentes. Por exemplo, o terceiro estado, na prática, é quem possui muito mais deveres do que direitos. O terceiro estado é quem mantém toda essa estrutura social, é quem paga os impostos, mas é quem tem menos poder de influência política e econômica nessa sociedade. E enquanto isso, o segundo estado, ele não paga impostos, a nobreza não paga impostos, tem esse direito. E ainda assim, a alta nobreza nessa sociedade tem direito de andar armada, só ela pode andar armada, e tem o direito de prender pessoas sem qualquer julgamento, que é o famoso embastilhamento, né? Declarar um embastilhamento. Ou seja, há direitos e deveres em posições diferentes, né, dentro dessa sociedade. Um grande exemplo dessa desigualdade vai ser a própria vida de Mozart. Mozart é um dos maiores músicos de todos os tempos, né? Não há dúvidas. Um dos maiores músicos da música clássica. Todo mundo, mesmo que não saiba, já ouviu uma música de Mozart, né? Mas, por ter vivido durante o antigo regime, Mozart não vai ter reconhecimento em vida. Ele vai morrer desconhecido naquele período. Por quê? Porque Mozart pertencia simplesmente ao terceiro estado. E o terceiro estado sempre foi visto como um estado que existia simplesmente para servir ao segundo estado. Então a música de Mozart era vista apenas como algo para entreter o segundo estado, para entreter a nobreza, certo? Tanto é que Mozart só vai começar a ser reconhecido a partir do século XIX, já após a Revolução Industrial, né? Com uma abertura maior para uma sociedade que acreditava no mérito individual, na construção do indivíduo, né? De uma maneira mais livre, de uma maneira mais baseada no esforço pessoal. Né? Antes disso, Mozart não vai ser reconhecido. Então isso é muito bacana, nos ajuda a entender essa sociedade que é desigual, tripartida, estamental, sem mobilidade social, baseada nos laços de consanguinidade, tá? E que vem dos resquícios aí da Idade Média, certo? Mas para além disso, a gente precisa notar que a nobreza da Idade Média, ela sofre algumas transformações. Como era a nobreza da Idade Média? Era uma nobreza que basicamente era liderada por senhores da guerra. Né? A nobreza naquele período, os senhores de terra, eles ficavam responsáveis de atender aos chamados do rei em caso de guerra, em caso houvesse qualquer atentado contra as terras do rei. Né? Então a função da nobreza durante a Idade Média era a da guerra, a função da guerra, certo? E isso vai mudar no antigo regime. Essa nobreza que focava-se muito mais na guerra, agora ela vai se ilustrar, vai ser uma nobreza dos livros, uma nobreza
que cuida agora dos assuntos do Estado de uma maneira mais intelectualizada, muito mais elevada, vamos dizer assim, muito mais depurada, né? Segundo a mentalidade deles. Por isso eu trouxe para vocês duas imagens que nos ajudam a ilustrar essa transformação da nobreza, que vai ilustrar muito bem a transformação do ideário dessa sociedade. Né? A gente tem que lembrar aquela famosa frase do Marx que a ideologia dominante em um dado período é a ideologia da classe dominante. Né? Então, quando a classe dominante muda, a ideologia muda com ela, certo? E aí, nas duas imagens, à esquerda, eu trouxe para vocês um quadro do século XVI, de um nobre, aí, um nobre típico da Idade Média. Tudo bem que se trata do século XVI, mas lembremos, o século XVI está muito mais próximo da Idade Média do que vai estar próximo do pico aí da Idade Moderna, né? Do auge da Idade Moderna. E nesse quadro à esquerda, nesse nobre típico da Idade Média, a gente vê um homem retratado como um homem da guerra. Vejam, um cara que não se preocupa muito bem com a questão estética, né? Tá com a barba feito a minha aqui, mal aparada, desgrenhada, né? Traz no rosto algumas cicatrizes, né? Tá vestido usando a couraça, a sua armadura, o seu capacete, com a sua espada na mão, né? Retratando esse nobre da Idade Média. E vejam à direita. À direita a gente tem um quadro de fins do século XVIII, também retratando um nobre da alta nobreza aí, certo? Vejam lá, a data é de 1798, fins do 18 mesmo. E vejam esse nobre. Esse nobre até que porta a espada. Vejam aqui, ó, na cintura dele, à esquerda dele e à nossa direita, né? Ele até porta a espada. Mas o que esse nobre traz nas suas mãos não é mais a espada, e sim os livros. Vejam o fundo dele, veja na mão dele, né? A pena, os livros, a escrita. Agora é um nobre que sabe ler, que sabe escrever, que se preocupa com o conhecimento, né? E é um nobre agora que faz a barba, que mantém a aparência muito mais refinada, digamos assim, que usa peruca, olha lá, essa peruca aí do século XVIII, ou do antigo regime quase como um todo, é símbolo de nobreza, né? É um nobre que usa roupas bem cortadas, bem talhadas, chiques, né? Digamos assim, que usa salto, né? Que veste como se estivesse sempre buscando a pompa, né? É um nobre agora que se preocupa muito mais com os assuntos do Estado num sentido muito mais racional, muito mais racionalizado, né? Não é mais um senhor da guerra, não é mais um cara que vai na frente levando a bandeira do rei, tá? Isso é muito importante porque é essa mentalidade que vai nortear a construção do Estado moderno, né? A construção mesmo da política e da economia como um todo na modernidade, tá? E vai refletir na contemporaneidade, né? Pois bem, por isso é interessante a gente analisar com cuidado, né, toda essa transformação, toda essa estrutura social, justamente para a gente entender as bases do Estado contemporâneo, de um Estado agora capitalista, mas que tem uma história, sim, com seus pés lá na modernidade, tem seus pés também lá na Idade Média, né? Que não se forma do nada. Como tudo tem história, né? Para a gente conseguir entender a sociedade atual. Se ficou alguma dúvida, se algo ficou interdito, se tem algo que vocês queiram que eu aprofunde, que vocês gostariam de saber mais, deixa aí nos comentários, que daí eu abro um vídeo novo, a gente verticaliza alguns temas, a gente verticaliza algumas coisas, ou esclarece outras que não ficaram. E se gostou, dá aquele joinha aí, ajuda no engajamento, ajuda a chegar em mais gente, ajuda em chegar na escola de vocês,
tá? Para os colegas de vocês que vão fazer vestibular ou que vão fazer prestar pretec ou vão fazer concurso, certo? Que com certeza vai ajudá-los nesse sentido, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.